para vocês, esclarecer todas as dúvidas que vocês tenham sobre pterígio. Uma palavra feia, esquisita, mas é algo relativamente simples, até macroscopicamente a gente consegue fazer um diagnóstico. Só que para eu poder falar do pterígio, né, como eu falei, a gente tem aqui tanto acadêmicos de um ciclo básico, quanto residentes, né, que já são formados médicos, então eu preciso abranger de uma certa forma todos, né, para não começar com o que é mais avançado para quem não sabe nem o básico. Então, primeiramente eu preciso falar sobre a anatomia do olho, algo bem breve, mas é porque eu preciso localizar algumas estruturas para vocês identificarem depois quando eu apontar as fotos com as imagens, tá? Então, aqui a gente consegue observar o olho, né, no corte transversal, e das estruturas principais que eu preciso falar para vocês, a gente tem essa daqui na frente, que é a estrutura mais superficial do olho, mais anterior, que é a córnea. O que que é a córnea? Como se fosse uma lente. A gente tem a lente do óculos, a córnea é responsável por boa parte do grau que o nosso olho naturalmente tem, mas ele tem esse grau para que a gente consiga enxergar, tá? Ela é uma estrutura transparente na frente do colorido do olho, que se chama íris. Por isso que a gente não enxerga. Ela de lado a gente consegue perceber se chegar bem pertinho de alguém, mas olhando de frente a gente não percebe justamente por essa transparência. E aí, como eu falei, na parte de trás vem o colorido do olho, que é a íris, e no centro tem um buraco, é um espaço virtual chamado pupila. E essa pupila que, quando dilatada num ambiente escuro, por exemplo, faz a midríase, e no ambiente claro ela fecha para proteger a nossa retina e faz o que a gente chama de miose. Logo atrás dela tem uma estrutura chamada cristalino. É a segunda lente mais importante do nosso olho. É uma lente natural. E é essa estrutura que lá no futuro vai dar a catarata, porque ela vai deixar de ser cristalina, por isso o nome cristalino, vai passar a ser embaçada, forma catarata. A gente tira essa lente, coloca uma lente artificial transparente. Voltando à parte anterior do olho, né? A gente tem anteriormente um tecido transparente chamado conjuntiva, e logo atrás dela tem uma estrutura chamada esclera, que é o branco do olho. Na parte posterior, para quem tem curiosidade, a gente tem a retina, que é um conjunto de células nervosas que captam a imagem que a gente está vendo aqui no ambiente externo, e elas se juntam no nervo óptico para poder levar essas informações para o cérebro interpretar. Então, agora visualmente, né, por foto, o que são essas estruturas que eu estava falando? A gente tem a parte branca do olho, que se chama esclera. Ela fica por baixo da conjuntiva. Essa fica por cima. A gente não vai enxergar porque ela é transparente, como a gente pode observar nesse vídeo, por exemplo. É um vídeo curtinho, mas só para vocês identificarem esse tecido transparente que, quando degenerado, a gente vai entrar isso em mais detalhes depois, começa a crescer de uma maneira às vezes descontrolada e forma essa imagem que é o pterígio. Então, quando a gente fala da, da região próxima à têmpora, né, isso para córnea, para qualquer estrutura, a gente fala, no caso da conjuntiva, né, conjuntiva temporal. E da parte mais próxima do nariz se chama conjuntiva nasal. Por que a gente faz esse tipo de topografia, né? Determina isso como uma topografia? Porque existem os pterígios nasais, que vão ficar na parte interna do olho, né? Perto da carúncula, que é essa massinha, digamos assim, né? Esse tecido, e os pterígios temporais. Então, a gente precisa saber dessa definição para quando a gente for classificar o pterígio, saber se ele é na parte de dentro ou de fora do olho, porque isso também vão ter algumas questões específicas que eu vou falar mais adiante. A conjuntiva, ela é transparente, mas ela não envolve só a esclera, o branco do olho. Ela vem grudando na parte interna da pálpebra. Então, da mesma forma que tem a conjuntiva temporal e a
conjuntiva nasal, a gente consegue definir um outro tipo de classificação. Toda conjuntiva que circunda, né, envolve o nosso olho, a esclera, se chama de conjuntiva bulbar, porque ela está envolvendo o bulbo ocular. A conjuntiva que envolve a pálpebra, ela se chama conjuntiva tarsal, porque essa parte interna da pálpebra se chama tarso. Tá? Então, aqui eu botei um desenho esquemático para vocês associarem, né, aquilo que no nosso meio clínico a gente abaixa a pálpebra para ver se está hipocorado ou se está normocorado, para ver se tem anemia ou não, é justamente a gente está vendo a conjuntiva. Aquele mesmo desenho, lembra que eu falei da estrutura transparente na frente do colorido do olho? Então, ela envolve toda essa região frontal do olho e envolvendo a córnea, né, entre a córnea e a esclera, esse círculo completo aqui se chama limbo, é onde existem as células pluripotentes, né, que não tem a definição do tipo celular mesmo adulto. Então, é uma chance potencial de revitalização da córnea e etc. Então, essa estrutura, essa linha de demarcação entre o colorido do olho e o branco do olho, ela é importante para a gente definir o que é pterígio e o que não é pterígio. A íris, o colorido do olho, e o espaço virtual chamado pupila. Não tem uma massa preta ali, na verdade é um buraco, que é justamente onde passa o feixe de luz, os feixes de luz externos para dentro do nosso olho para a gente conseguir perceber as imagens. Então, o que é o pterígio? Ele é algo de classificação muito simples, né? Uma degeneração da conjuntiva, aquela membrana transparente, e que invade a córnea, passa pelo limbo, ou seja, passa por aquela linha de demarcação entre o colorido do olho e o branco do olho. Então, quando invade a córnea, se chama pterígio. Quando não invade, aí vocês vão ver um diagnóstico diferencial. O pterígio ele tem uma classificação, porque ele pode ser pequenininho, pode ser maior, e para isso a gente usa a classificação. Então, o grau 1 do pterígio é quando esse pterígio invade a córnea, sendo que o espaço entre ele e o limite dele, onde ele começou ali no limbo e até o final dele, né, a cabeça do pterígio é de até 1 milímetro do limbo. O grau 2 é quando ultrapassou esse 1 milímetro, avançou mais um pouquinho, mas não chegou ainda na pupila. O grau 3 já começa a atingir a pupila, já é um pterígio maior. Então, esse paciente, por exemplo, ele está num ambiente iluminado, que é aquela situação que a pupila fecha. Mas no ambiente escuro, que a pupila vai abrir, vai ter feixe luminoso que poderia passar para a pupila para ajudar a formação da imagem, mas que não vai conseguir, porque parte desses feixes vai bater no pterígio, bloqueando a entrada de luz para dentro do olho. Quando é o grau 4, né, que ultrapassa a pupila, isso aí já são pacientes realmente com indicação de operar, porque isso causa uma grande baixa de visão, tá? Não só pelo próprio bloqueio da visão, mas quanto maior o pterígio, mais grosso, elevado, também maiores as chances de provocar astigmatismo, né? Porque é um tecido que retrai, ele altera a forma natural da córnea. Então, aqui só para exemplificar, né, os 4 graus esquemáticos, quanto menorzinho, mais fácil a gente consegue conduzir clinicamente, ambulatorialmente. E aí eu vou dizer como, tá? Mas quanto mais avançado, realmente a gente precisa pensar muito, realmente indicar a cirurgia. E aí está nosso primeiro diagnóstico diferencial. Lembra que eu falei que tinha algo diferente do pterígio, que era muito parecido, mas que ele não invade a córnea? Pois é, se chama pinguécula, é tudo nome estranho. Não deixa de ser também uma degeneração da conjuntiva, da mesma forma que
o pterígio. Só que nesse caso, não invadiu a córnea, não pelo menos ainda. E aí vocês podem me perguntar, então tá bom, mas o que que faz essa conjuntiva degenerar? Eu vou responder isso quando eu falar de prevenção e tratamento. Outro diagnóstico diferencial, por incrível que pareça, porque aqui eu estou dando uma aula, então parece às vezes tudo muito óbvio, tá? Mas é a catarata. As pessoas, principalmente jovens, elas chegam às vezes muito preocupadas no consultório, achando que já jovens têm catarata. Vai, doutora, mas eu tô com uma pelezinha aqui, ó, isso não é catarata? Não, isso não é a catarata, isso é o pterígio. Catarata é lá dentro do olho, não dá pra gente ver. A não ser em raros casos, quando é muito evoluída, quando já tá muito, essa lente natural já está muito suja, que de fato a gente consegue ver o branco da catarata como está nessa imagem. Mas vocês veem que é bem diferente. Um alerta importante, tá? Lembra que eu fiz questão de diferenciar pterígio nasal, que estaria no canto interno do olho, e o pterígio temporal, que está do lado de fora da têmpora. Então, o mais comum é o pterígio nasal, de lavada. A gente praticamente só vê pterígio nasal. Ou seja, quando a gente vê um pterígio fora da topografia, da localização convencional, tradicional, ou seja, temporal, a gente precisa obrigatoriamente fazer o estudo anatomopatológico. Por quê? Porque isso pode não ser um pterígio. Pode parecer um pterígio, mas não ser, tá? Isso aí de indicar ou não o estudo anatopatológico, isso depende de serviço para serviço, de médico para médico. Eu, por exemplo, na minha residência, todos os pterígios a gente fazia o estudo anatomopatológico. Mas no dia a dia, os clientes particulares têm que pagar pelo exame, é um custo mais ou menos desnecessário. Então, eu particularmente, eu só peço essa avaliação histopatológica para os pterígios temporais. Por quê? Porque pode parecer o pterígio e não ser, lembra? Isso aí é um tumor benigno de conjuntiva chamado papiloma. Esse é benigno, mas poderia ser maligno. E isso a gente só consegue, às vezes, saber. Aqui é uma foto bem clássica de um papiloma, né? Só pela ectoscopia, né, ou pelo exame da lâmpada de Fenda, a gente já saberia. Mas poderia ter um aspecto parecido com o pterígio, você tirar e ter sido um câncer, né? Quando é benigno, menos mal. Mas se você tirou um tumor maligno, sem saber e não tirou com as margens livres do tumor, ou seja, deixou o tumor ainda no olho. Então, isso é importante ser bem avaliado. Então, lembra que eu perguntei para vocês por que então a conjuntiva degenera? Né? Tem dois fatores principais. Primeiro, o ressecamento ocular, que é algo extremamente comum, tá? Por quê? A gente vive num país tropical, né? Eu moro no Rio de Janeiro, trabalho no Rio de Janeiro. Cidade quente, né? Um calor o dia inteiro. Mesmo quando a gente está num ambiente interno, é o ar-condicionado, o ventilador, que resseca o nosso olho. É o uso excessivo de telas, né? Computador, celular, tablet. A gente pisca menos de 60% do que a gente piscaria normalmente quando a gente está em uso de telas. Então, o piscar, que é justamente o que distribui a lágrima por toda a superfície ocular, simplesmente minimiza muito a quantidade de vezes do piscar, justamente por essa atenção demasiada que a gente dá quando está em uso dessas telas. Então, o paciente que tem pterígio, ele precisa mais do que ninguém, né, utilizar lubrificante ocular. Eles são uns frascos assim, pequenininhos, que você recomenda a instilação de uma gota, no mínimo 4 vezes ao dia, tá? Outra causa de degeneração da conjuntiva é a exposição solar. Por quê? Os raios ultravioletas, eles são agressivos ao nosso olho, são agressivos também à conjuntiva, favorecendo essa degeneração. Então, pacientes que têm pterígio precisam tomar o cuidado, seja paciente que não vai operar, ou seja, principalmente pacientes que operaram, né, utilizar óculos com proteção ultravioleta para bloquear esses raios, para evitar que esse pterígio cresça ou o pterígio que operou, que ele recidive. A gente já vai falar sobre isso.
Para o tratamento cirúrgico, né, o que a gente precisa adotar? Porque até então, lubrificante óculos escuros qualquer um pode fazer como um caráter preventivo, ambulatorial, controle ambulatorial. Mas como que a gente vai indicar de fato uma cirurgia? Então, para a gente indicar a cirurgia, existem alguns critérios, mas não tem nada assim tão determinante do que de fato a baixa da acuidade visual, aquele pterígio com grau 3, 4, que está comprometendo a visão daquele paciente, necessariamente a gente precisa operar para recuperar a visão daquele olho. Se for um pterígio de tamanho grande ou mesmo elevado, às vezes o pterígio nem é tão grande em extensão, às vezes ele é muito elevado, e é muito tecido que costuma inflamar, então processos inflamatórios recorrentes, isso também, e que causam ardência, grande incômodo, isso é mais um motivo para a gente indicar a cirurgia. Outra causa, sim, não menos importante, porque também é relevante, mas de cunho puramente estético. Agora, é importante que os pacientes saibam de algumas questões em relação à cirurgia. Primeiro é que existe o risco de recorrência. A gente tira essa pelezinha, mas dependendo da técnica que o cirurgião utilize, esse pterígio ele pode recidivar com mais ou menos frequência. Vou falar de algumas técnicas, porque aos pouquinhos eu estou tornando o assunto mais complexo, né? Então estou chegando já na cirurgia. Tá? E quanto mais vezes reopera o pterígio, pior é, porque é aquela conjuntiva que era elástica, transparente, já começa a ficar com cicatriz, com fibrose, então cada vez mais difícil para operar. O uso de lubrificante e óculos com proteção ultravioleta deve ser mantido continuamente, mesmo durante o pós-operatório, justamente para impedir, né, pelo menos minimizar o risco dele recidivar. Existem técnicas que usam sutura, ou seja, ponto na ponta. É importante avisar para o paciente que ele vai ter um desconforto durante o pós-operatório até a retirada dos pontos ou até esses pontos serem absorvidos ou caírem. Esses pontos são retirados geralmente em 14 dias, tá? 2 semanas de pós-operatório. A gente tira no próprio consultório, a gente anestesia o olho com colírio só, pega uma pinçazinha, ou uma agulha de insulina, ou uma lâmina pequena, pede ajuda de um assistente ou de um outro residente para manter o olhinho aberto, que realmente é difícil fazer isso sozinho. Você pinça o ponto, passa a, a lâmina, corta e tira, tá? Um pouquinho, incomoda um pouco o paciente, mas não causa dor, porque ele está com o olho anestesiado, é mais pelo nervoso. Não precisa levar para o centro cirúrgico para tirar os pontos. O paciente não pode esfregar os olhos, senão os pontos podem arrebentar, ou mesmo que não use ponto, vou falar sobre a cola, também pode descolar o tecido que foi colocado no lugar. Não pode pegar peso, porque senão os pontos podem arrebentar. E como é uma cirurgia num tecido que é muito vascularizado, então é comum terem hemorragias naquele espaço entre a conjuntiva e a esclera. São hemorragias que demoram, às vezes quando eu estou dando alta, com 30 dias, o paciente já está quase 100% da hemorragia, mas ainda tem alguma coisa. Então, avisar que vai ficar com uma mancha vermelha no olho durante boas semanas, tá? E para isso é só compressa gelada. E aí eu comentei por alto, né, sobre os tipos de técnicas, e isso faz a diferença entre uma maior ou menos recidiva, tá? E aí está exatamente na ordem, começando pela que causa mais recidiva para que tem menos recidiva, tá? Como é que é a esclera nua? Significa que a gente vai tirar o pterígio e acabou. A gente não vai cobrir o espaço que ficou com buraco de conjuntiva, nada. Daquele jeito ficou. É uma técnica que é muito mais rápida, né? Então, alguns cirurgiões optam por ela, por ser menos custosa, né, no nível de tempo cirúrgico. Uma outra que tem um pouco menos de recidiva é quando aquele buraco que você fez do pterígio, você pelo menos junta a conjuntiva de cima com a de baixo que sobrou, né, e cobre aquele buraco com pontos. O retalho com sutura e o transplante de conjuntiva, eu vou mostrar
nas imagens a seguir, porque é um pouco mais complexo para eu explicar verbalmente aqui, tá? Eu botei aqui como observação o cuidado com essa substância chamada mitomicina. O que acontece? A mitomicina é uma substância chamada antimitótica, ou seja, ela reduz as mitoses, né, as células replicarem, então favorece a não recidiva do pterígio. Entretanto, ela pode causar algumas sequelas, como, por exemplo, o afinamento da esclera, a parte branca do olho. Então, eu particularmente não uso, mesmo porque a técnica que eu uso, que é o retalho de sutura, retalho com sutura, eu não tenho recidiva, então eu não coloco sob risco o meu paciente com uma substância que pode causar um afinamento da parte branca do olho. Se afinar muito a parte branca do olho, a gente já chega na coroide, que é uma estrutura extremamente vascularizada. Então, assim, eu não acho necessário para a minha realidade, para a minha prática cirúrgica. E o transplante de conjuntiva, a gente vai tirar o pterígio, mas no lugar a gente vai botar um tecido de uma outra parte do olho para tampar aquele buraco. Isso pode ser feito com ponto ou com cola biológica. E os tipos de fios tem vários. Eu botei aqui os principais, né? O Vicryl é um fio absorvível, ou seja, você pode nem tirar o ponto que em algumas semanas ele é absorvido. A seda e o nylon já são fios não absorvíveis, então necessariamente você vai ter que tirar, a não ser que você tenha dado poucos pontos, os pontos foram caindo, enfim, mas não conte com isso, que você pode precisar tirar os pontos. Então, por exemplo, aquele paciente que tem muito nervoso de olho, de mexer no olho, muito difícil de examinar, de mexer, talvez seja melhor você usar um fio Vicryl, porque aí você não vai precisar manipular aquele olho para tirar os pontos. Então, tem que pensar nisso estrategicamente. Lembrando que quanto maior a classificação do fio, por exemplo, tem o Vicryl, vamos botar, tem o nylon 10.0 e o nylon 4. O nylon 10.0 ele é muito mais fino do que o 4.0. Então, você também tem que saber a numeração do fio que se usa. Geralmente, para pterígio pode usar o 7.0, tá? Que não é tão fino assim, também não é muito grosso. Então, vamos para a cirurgia, tá? Quem estiver nervoso, não quiser ver, vai beber uma água, porque vão ter, se eu não me engano, 2 filmezinhos agora de cirurgias, para eu pontuar algumas coisas de técnica, principalmente para os residentes e para quem gosta muito de oftalmo, que ainda é acadêmico, mas que aí já vai se adentrando no mundo da cirurgia, tá? Vamos lá. Então, esse pterígio em especial, porque a imagem dele é muito legal, mas assim, é um pterígio que tem um cisto também, tá? O que a gente faz? Vamos desconsiderar o cisto, porque não é o que é importante aqui. Primeiro a gente infiltra anestésico com adrenalina por debaixo do pterígio para poder inchar o pterígio e facilitar a remoção dele. Reparem que ele está tirando a cabeça do pterígio com uma pinça. Isso aí é a técnica do arrancamento. Vai ter no próximo vídeo, né? Porque ele está arrancando realmente, mecanicamente, o pterígio. Vai ter um outro vídeo mostrando outra técnica. Aí você vai dissecando para tirar não só a cabeça do pterígio, a cabeça é o que está em cima da córnea, mas também tirar o corpo dele, que é o restante dele. Tira não só a conjuntiva, mas o tecido submucoso também, a tenon, que é quem justamente favorece a recidiva. Tá vendo que ele está tirando um tecido bem mais grosso? Essa é a tenon, que está por debaixo da conjuntiva. Aí estão percebendo que fica um buraco? Se ele deixar, agora ele está passando uma lâmina para poder limpar, deixar mais limpinha a córnea, mais retinha, né? Esse é o Alger Brush. É um aparelho que eu tenho, que é espetacular. Ele faz como se fosse um polimento da córnea, realmente, né? Ele tira as primeiras camadas da córnea para deixar bem lustrada e depois regenera.
Só vou parar aqui, peraí, eu quero falar uma coisa. Se ele tivesse deixado o pterígio, tirado o pterígio, cadê? Deixa eu achar uma imagem dele. Aqui, Vamos supor que ele tirou o pterígio, lixou a córnea e tivesse deixado desse jeito, isso chama sutura esclera nua, ou seja, a esclera aqui, que é o branco do olho, está nu, não fez mais nada. Se ele pegasse um ponto, e juntasse esse tecido, que é a conjuntiva inferior, com a conjuntiva superior, suturasse, fechasse para tampar esse buraco, aí chama-se sutura simples, tá? É porque eu não tenho vídeo disso, então por isso que eu parei o vídeo para vocês entenderem aquelas duas primeiras técnicas, tá? Mas vamos voltar aqui. Aí ficou aquele buraco e ele vai colocar um outro tecido para substituir aquele anormal, degenerado que ele tirou. Então, ele vai fazer aqui a técnica do transplante conjuntival. O que significa? Ele vai pegar uma conjuntiva de uma outra área, do mesmo olho, ou, em alguns casos, pode pegar do outro olho, também do olho contralateral. Ele marcou aqui justamente o mesmo tamanho do buraco que ele tem do outro lado. Porque ele vai cortar esse tecido e levá-lo para cá, para fechar. E às vezes poderiam pensar, poxa, mas aqui vai ficar então outro buraco. Mas esse tecido, a conjuntiva, ela é muito elástica, tá? Então ele vai suturar, vai fazer uma sutura simples daqui para cá. Por que ele está levando esse tecido para cá? Porque ele poderia só fechar aqui, né? Porque ele está levando tecido sem doença para tampar uma região de um tecido que tinha doença, uma região que é mais propensa a voltar a ter a doença. Então, por isso que a técnica do transplante conjuntival e a do retalho, que eu vou mostrar mais à frente, é uma técnica com menos recidiva, porque ele leva tecido bom para onde tinha tecido ruim. Quando a gente faz só a sutura simples, né, de conectar a borda inferior com a borda superior, você está conectando bordas de um tecido que ali, muito pertinho, tinha doença. Então, podem ter ali célulazinhas, né, que permaneçam e seja suficiente para o pterígio voltar. Então, vamos continuar aqui o vídeo. Ele está dissecando a conjuntiva, tá vendo? É um quadradinho. Tá vendo que eu falei que sangra muito? Então, e aí ele já está suturando. Esse fio que ele está usando é um nylon bem fininho. Deve ser um nylon 7, 8, deve ser 8. E, obviamente, ele não sutura esse tecido por cima da córnea, né? O limite dele é justamente a córnea. Pontos simples. Cuidado para não suturar, eu falo mais para os residentes que já estão operando, cuidado para não suturarem a carúncula, porque a carúncula é muito sensível, difícil de pegar anestésico. Então, aqui, o antes e o depois, né? E um depois de um pós-operatório já tardio, né? Você vê que já não tem mais hemorragia, já está limpinho. Então, muito boa a cirurgia. Agora a gente vai para uma outra cirurgia que ela utiliza cola biológica. Então, ela está começando, nesse caso, tirando o corpo do pterígio, e ela vai usar a técnica, ela vai retirar com a tesoura o pterígio, mas ao contrário da outra, que era por arrancamento, vocês vão ver que vai sobrar muito tecido na córnea. Então, ela vai usar uma lâmina 15 para poder alisar essa córnea. Ó. Aí. É muito bom trabalhar com cotonete junto, porque ele vai secando as hemorragias.
segura o olho, né, para deixar ele um pouco mais firme. Esse paciente, ele está com uma anestesia só local, tá? A gente só infiltrou o anestésico por debaixo do pterígio, então ele está em alerta. Então, ó, olha para o outro lado, ele sempre pedir para o paciente olhar, na maior parte do tempo, para o lado contralateral do pterígio, porque você precisa ter ali no central o microscópio essa região para trabalhar. Então, assim, eu acho mais trabalhoso fazer com a lâmina, esse alisamento da córnea, e eu acho que não fica tão bom o resultado quanto o Alger Brush. Então, assim, para quem está operando, quer fazer isso de especialidade, eu super recomendo. Eu uso em todas as minhas cirurgias. Ali está dissecando a conjuntiva. Quanto mais a gente disseca, ó, ele dissecou a conjuntiva para tirar a tênue. Importante, cuidado nessa dissecação. É sempre com a tesoura fechada para ela abrir. Porque se você vai cortando, corre o risco de você cortar o músculo interno ou externo do olho, tá? O reto medial ou o reto lateral, e você provocar um estrabismo, tá? Então, a tesoura sempre entrando fechada e abrindo. Se você fizer sempre isso, você nunca vai cortar o músculo. E agora o que eu gosto desse vídeo também é porque ele vai fazer a mesma coisa, né, de cortar um quadradinho, mas vocês vão ver bem a realidade de fazer um transplante conjuntival, né? Ainda mais quando se faz sozinho. Você corta o tecido, aí ele fica todo embrulhado nele mesmo, e aí você às vezes já não sabe o que, que era a parte anterior da conjuntiva, o que, que era a parte posterior, e você não pode implantar ele no buraco, ali ó, ele fica todo emaranhado, sabe? Eu sempre que operei transplante o exéresis de pterígio com transplante conjuntival, eu sempre fiz com um médico assistente, que aí um ajuda a esticar e aí não perde, não embola tanto. Então ele tá só, ela tá botando só por cima do buraco para medir, tá tudo certinho. E aí ela vai botar agora cola biológica e reposicionar novamente o tecido ali. E a princípio está colado, né? Você pode infiltrar soro por baixo para ter certeza de que está colado, mas existe o risco desse tecido descolar, né? É o risco da cola. Quando a gente sutura, não tem, né? E aqui a gente vê no pós-operatório todos os pontinhos que foram dados, aí a gente, no caso do primeiro vídeo, né? Claro que não é o mesmo olho, mas só para vocês verem, que como é um quadradinho que ficou no lugar do buraco do pterígio, então foram colocados diversos pontos, tá? Esses pontinhos depois tem que tirar. E aí temos a outra técnica cirúrgica chamada de retalho. E aí eu coloquei um artigo de uma revista científica oftalmológica em que muito orgulhosamente eu botei a introdução, né, o título e a introdução dele, porque se trata do meu avô já falecido, que era professor, foi fundador do, do Instituto Gafré, do Serviço de Oftalmologia do Gafré, aqui no Rio, e o meu pai, né, eles estudaram muito a questão da recidiva do pterígio e elaboraram, é claro que não uma técnica inédita, mas juntando uma técnica com outra, eles chegaram na que hoje se configura na técnica de retalho com sutura. Como é que é essa técnica? Isso aqui eu tenho outro orgulho de mostrar, porque faz parte do exemplar da revista, né? Porque isso foram desenhos feitos, na época não tinha computador, né? Não tinha gráficos, AutoCAD, etc, né? Então, isso aqui são desenhos que meu avô desenhou para fazer a explanação da técnica que ele havia criado, tanto é que aqui a assinatura dele, né? O nome dele é Antônio Paulo Filho, então ele botava o sobrenome, PF. Então, como é que a gente faz? A gente tirou o pterígio e ficou aquele buraco,
né. Então a gente vai fazer um recorte como se fosse um quadrado, como se fosse o transplante na parte da conjuntiva superior, só que a gente não vai cortar o quadrado completo, a gente vai fazer um C, tá, como tá aqui, ó, e aproximar a conjuntiva para cá, tá. Infelizmente eu não achei um vídeo com essa técnica para poder mostrar para vocês. Na minha época de residência eu até gravei alguns vídeos, mas sinceramente eu procurei e não achei, tá. Então a gente faz um recorte em C e puxa a conjuntiva elástica para cá e sutura, tá. Então, aqui não é uma foto, assim, perfeita do que é de fato a técnica, né, na verdade a gente tirou o pterígio, fez aquele buraco, e aí essa partezinha que está tracejada, ela permanece grudada, ela não é cortada, então imagine que aqui não tem o tracejado, aí a gente vai puxar esse tecido para cá, aí ele vai tampar o buraco. Essa é uma foto das minhas primeiras cirurgias de pterígio na residência, né. Aqui a gente usava muito o seda, então você vê que no início a gente não tem muita destreza, né, no microscópio, então deixa uma rebarba grande no fio, isso super incomoda o paciente. Mas assim, é uma escadinha de cada vez. Primeiro a gente começa a usar o microscópio, aí você começa a mexer nos instrumentos, não tentando não olhar por fora, olhar no microscópio, né, até você se aperfeiçoar. Mas eu não tenho certeza se é o mesmo olho, eu acho que é. Mas vocês reparem que pelo delineado aqui dos vasos, né, tem tecido vindo daqui de baixo, juntando com o tecido que vem aqui de cima, né, então ficam ainda algumas hemorragiazinhas, quando já se está sem os pontos, e a córnea limpinha, né. Para o pós-operatório, também depende de serviço para serviço, de médico para médico. O que que eu faço? Eu passo pomada combinada, né, antibiótico com corticoide, ou seja, um exemplo que eu posso dar é colírio de ciprofloxacino com dexametasona. Então tem o Silocorte, Maxifox D, Silodex, enfim. Tem médico que não gosta de pomada, gosta de colírio. Ok, eu acho que a pomada, no caso dos pacientes que têm ponto, principalmente, dá um pouco mais de conforto, porque a espessura da pomada minimiza um pouco o atrito que ela faz na parte interna da pálpebra. Lubrificante ocular sempre, né, mesmo no pré-operatório já devia estar usando, e compressa gelada para diminuir o inchaço, às vezes faz queimose, né, que é o edema da conjuntiva, o inchaço, e as hemorragias, mas é o tempo mesmo para isso tudo se resolver. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Tentei trazer de uma maneira mais ou menos simples, né? Talvez quem esteja no início da faculdade não tenha entendido muito da parte cirúrgica, mas eu tinha que atender também a demanda de alguns residentes que estavam sedentos por técnicas cirúrgicas que falaram comigo para poder atender a todos. Então, espero que tenham gostado. Eu tenho um canal de Instagram, um canal do YouTube que eu compartilho conhecimento de oftalmologia, do dia a dia. Então, vai ser um prazer vocês me acompanharem, tá bom? Estou à disposição para dúvidas.